Meus queridos irmãos, nós começamos uma série denominada Nossa Verdadeira Identidade, em que estamos perquirindo qual é a nossa verdadeira posição em Cristo Jesus, já que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, assim como Jesus não foi do mundo. Esta é a terceira mensagem, e eu coloquei como título nesta mensagem: Quando o Senhor nos carrega. O texto base está no livro do profeta Isaías, capítulo 46, do livro de Isaías, versículos 3 e 4. Eu vou ler na tradução Nova Almeida Atualizada, NAA. A preciosa palavra do Senhor nos diz assim: escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês, eu serei o mesmo. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz, e eu os levarei. Eu os carregarei, e os salvarei. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus tem uma palavra nesta noite para você e para mim, uma palavra para nós que reafirma direitos e privilégios daqueles que nasceram da água e do Espírito e que por essa razão ostentam em sua identidade o direito de filho. João capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E no texto que nós lemos, no livro do profeta Isaías, a palavra do Senhor é muito clara na categoria de uma promessa para os seus filhos, os filhos de Deus. Eu te carregarei. Eu te carregarei. Esse texto, irmãos, foi escrito pelo profeta Isaías no bojo da libertação do povo do cativeiro babilônico. Porém, é uma promessa que nós podemos nos apropriar dela hoje. Nós sabemos, irmãos, que ninguém pode se apropriar de uma promessa sem cumprir as condições da promessa. Eu tenho visto muitas pregações descontextualizadas, notadamente daquele texto,
o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Porque esse texto, e eu espero aludir sobre esse texto, se assim o Senhor permitir, na próxima quarta-feira, esse texto foi dirigido a uma igreja que da sua pobreza tirou o que não tinha para ajudar os irmãos pobres em Jerusalém. E há pessoas que nunca deu um tostão furado para alguém e quer se apropriar dessa promessa sem cumprir as condições da promessa. Então, meus amados irmãos, ninguém pode se apropriar de uma promessa como esta que Deus está fazendo. Eu te carregarei, sem cumprir as condições da promessa. Agora, neste caso, a condição para se apropriar dessa promessa é ser um descendente de Abraão. Nós temos duas classes de descendentes de Abraão: os descendentes físicos ou sanguíneos e os descendentes espirituais ou pela fé. De acordo com Gálatas capítulo 3, versículo 29, nós estamos classificados como descendentes espirituais de Abraão. O texto diz: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós não trazemos no nosso sangue o DNA de Abraão, que somente judeus e árabes o têm, mas nós somos os legítimos descendentes e herdeiros de Abraão segundo a promessa, porque todos os que são de Cristo são também descendentes de Abraão e herdeiros de Abraão segundo a promessa. Então nós temos o direito de nos apropriarmos desta profecia, em que Deus usou a boca do profeta Isaías. E aqui Deus está dizendo que Ele nos carrega desde que nós estávamos no ventre materno. E desde o dia em que nascemos, Ele nos carrega em seus braços. E no versículo 4, Ele diz: até a velhice de vocês, eu serei o mesmo. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz, ou os criei, e eu os levarei, eu os carregarei, e os salvarei. A palavra de Deus está dizendo, irmãos, está deixando muito claro, que nós nunca poderemos chegar a uma idade, ou a um estado, em que não precisemos mais ser carregados por Deus. Nós nunca poderemos chegar a uma posição na vida, em que não precisemos que Deus nos carregue. Nunca poderemos chegar a um ponto em nossas vidas em que estejamos tão ungidos e tão independentes que não precisemos mais ser carregados por Deus. Mesmo quando tudo parece
estar indo muito bem para nós, mesmo quando estivermos no auge da saúde e da fama e da vida econômica ou profissional. Na realidade, nós ainda seremos totalmente dependentes de Deus. Nós ainda vamos precisar ser carregados por Ele. Vamos entender, irmãos, que quando Deus diz, eu os fiz, o melhor versículo é a parte B do versículo 4, a parte final. Eu os fiz, ou eu os criei. Vamos entender, irmãos, que Deus não está se referindo à criação inicial dos seres humanos no Gênesis, mas Deus está se referindo à criação de um povo seu. Essa posição hoje é ocupada pelo povo de Israel, do ponto de vista terreno, e pela igreja de Jesus, do ponto de vista espiritual. E Deus está dizendo, eu os criei, e eu os levarei, e eu os carregarei, e os salvarei. Nós podemos, irmãos, entender esse compromisso pessoal de Deus com o seu povo, porque Deus não está dizendo, eu vou designar Gabriel, ou vou designar Miguel, ou vou designar um outro ser espiritual, eu vou terceirizar para que eles carreguem vocês. Deus está dizendo, eu mesmo carregarei vocês. É um compromisso pessoal de Deus comigo e com você. Glória a Deus. E nós vamos entender isso olhando para o que acontece quando uma mãe ou um pai ou alguém carrega um bebê ou uma criança. Carregar um bebê ou uma criança serve como símile humano para que nós entendamos como Deus nos carrega. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 2, que nós precisamos entender os assuntos da terra, porque se nós não entendermos os assuntos da terra, como que nós vamos entender as coisas celestiais? Então nós vamos nesta noite olhar para e como carregar um bebê humano, a fim de entender o compromisso pessoal de Deus em carregar os filhos que Ele criou. Eu creio, irmãos, que nós aqui somos de diversas faixas etárias e também de estados diferentes. Então, nem todos são pais, embora a maioria de nós que estamos aqui é pai ou mãe, ou todos, agora sim, é irmão, é tio, já cuidou de uma criança. Em algum momento eu acredito que todos nós já carregamos uma criança e vimos uma criança ser carregada, e nós carregamos
os nossos bebês e as nossas crianças por diferentes motivos e também carregamos de diferentes maneiras. Vamos começar com o primeiro motivo. Nós carregamos os nossos bebês e as nossas crianças para conforto. Esta é a razão mais comum pela qual nós carregamos crianças. É para confortá-las. Quando uma criança está com fome, ela chora. Quando uma criança está incomodada, porque a sua fralda está molhada, ela chora. Quando uma criança está com algum tipo de dor, essa criança chora. Quando a criança sente a falta da mãe, a ausência da mãe, ela chora. Além, irmãos, dessas causas mais comuns, os bebês também choram porque estão com refluxo, porque estão com sono, ou mesmo choram um choro de origem emocional, porque às vezes o bebê, ele quer apenas colo, às vezes ele quer apenas o carinho e a atenção, o aconchego da mãe. E todos os bebês e crianças pequenas fazem do choro uma forma de comunicação. É a única maneira que eles que ainda não se pronunciam têm para expressar uma necessidade. E todas as mães, mesmo aquelas mães de primeira viagem, elas sabem como ninguém, automaticamente, a mãe, ela já começa, no primeiro momento após o parto, quando o médico encosta o bebê que acabou de nascer no rostinho da mãe, ou no peito da mãe, aquela mãe já pega o seu certificado, o seu diploma, ela já está apta para entender o seu bebê, para acalmar o seu bebê. Os especialistas, irmãos, dizem que há uma comunicação eficaz no olhar da mãe com o bebê. Quando esses dois olhares se cruzam, a mãe já sabe o que o bebê quer, e o bebê, ele já sabe o que a mãe está comunicando a ele. Todos esses mecanismos, além de outros, como o toque, a voz, as palavras da mãe, porque há bebês que nascem cegos, há bebês que nascem surdos, porém, essas limitações e outras não impedem a comunicação da mãe com seu bebê e do bebê com a sua mamãe. E as mães dizem coisas muito engraçadas para o seu bebê. Você está sorrindo para a mamãe? Não é isso? Meu bebê está chorando. Tem umas que ainda falam chorando. Meu bebê está chorando porque está com fome. Quem é o bebezinho da mamãe? As mães são engraçadas, irmãos. E quando o bebê fala mamá, a mamãe diz: olha, já está falando mamãe.
Não, ele está com fome. Ele já aprendeu a falar mamar, ele está querendo mamar. Mas a mamãe fala, ele está falando mamãe. Não é assim, irmã? Olha, quando o meu filho era um bebê, o Júnior, e logo que ele aprendeu a falar papá, ele estava querendo comer papá. Eu na hora já falei, ele está falando papai. Isso é tudo muito engraçado, né, irmãos? Porque o tempo passa. Eu acho que eu já estou antecipando a homenagem do segundo domingo de maio, do Dia das Mães. Agora, irmãos, nós tivemos em casa uma experiência muito interessante. Uma irmã de uma congregação de Campinas, eu até dirigi aquele setor por 8 meses. Eu fiquei nas duas, na minha e na sede do setor. E aquela irmã, o pai dela faleceu no Paraguai, e ela ia para o sepultamento do pai no Paraguai. E a filha ia com ela. E a filha tinha um bebê e levou o bebê para a viagem. Mas quando chegaram no aeroporto de Congonhas, que foram embarcar, cadê a autorização do pai da criança para embarcar? E essa irmã ligou no meu celular, sem saber o que fazer, porque ela não poderia perder aquele voo. E eu falei para aquela irmã, pode ficar tranquila, irmã, que eu vou buscar o seu bebê aí no aeroporto. E eu fui. E o bebê estava dormindo. Ainda tinha a cadeirinha do Flauzinho. Coloquei a cadeirinha e trouxe o bebê. O bebê não acordou. Chegou em casa, ainda dormiu mais um pouco. E eu falei, a hora que esse bebê acordar e não ver a mãe dele, vai ser choro e choro, só não vai ter ranger de dentes, porque ele não tem dentes. Mas ele era um bebê muito bonzinho, irmãos. E ele foi tratado assim com tanto amor, com tanto carinho, que esse bebê não chorou nenhuma vez. E depois nós levamos ele para Campinas, entregamos para o pai e para a avó. Mas foi uma experiência interessante. Então, queridos irmãos, aquele que está cuidando de um bebê, depois de atender às necessidades básicas do bebê, alimentar, limpar, colocar uma fralda confortável, verificar se a roupinha do bebê é conveniente para aquele momento, aquele clima de calor ou de frio. E o bebê continua chorando. A orientação dos especialistas é acolher esta criança de uma forma especial para acalmá-la. E uma das formas é caminhar com o bebê carregando-o no colo, porque segundo os pediatras, os especialistas, esse acolhimento ajuda o bebê a sentir o balanço que ele tinha na barriga da mãe, trazendo aconchego para ele. E a gente ainda pode fazer aqueles ruídos. Psss, shh, shh. Eu sempre que vou apresentar um bebê aqui, quando eu vejo que o bebê está querendo chorar, eu já dou uma balançadinha no bebê. Vocês já viram?
Dizem, irmãos, que esse ruidinho também lembra o período que ele estava no útero da mãe, e pode também exercer um efeito para acalmar, um efeito calmante sobre a criança. Então, irmãos, nessas ocasiões, quando nós carregamos a criança, nós estamos tentando confortá-la. Eu estou pregando, irmãos, esta mensagem para que você se sinta um filho cuidado, um filho amado, um filho acariciado, um filho abraçado por nosso Pai Celestial, um filho carregado por Ele. Deixe-se ser abraçado pelo Senhor, e nesse abraço você vai sentir o calor do Pai, e o Pai vai elevar você, vai levantar você para um nível mais alto em sua vida, que você até agora não pôde alcançar sozinho. Eu quero dizer a você que se você conseguir receber esta palavra, interiorizar esta palavra, e sentir que o Senhor Jesus lhe carrega em seus braços. O profeta Isaías, no capítulo 53, e versículo 1, ele diz que quando você ouve a pregação e crê na pregação, o braço de Deus é revelado. Uma outra tradução diz que o braço de Deus se estende. Uma outra tradução diz que o braço de Deus se desnuda a seu favor. E quando você deixar Deus lhe tomar nos braços dele, você será confortado de qualquer tristeza e será alimentado em suas necessidades emocionais, em suas necessidades espirituais, e as suas lágrimas serão enxugadas, e os seus fardos serão aliviados, e o Senhor vai fazer uma cirurgia no seu coração, removendo toda dor e toda raiz de amargura. Agora, meus amados irmãos, da mesma maneira que o conforto ocupa o primeiro lugar, segundo os especialistas, pelo qual nós carregamos as nossas crianças nos braços, no colo ou nas costas, Deus promete que em todo tempo Ele vai nos levar, e vai nos carregar, e vai nos salvar. Até na velhice, diz o versículo 4, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz, e eu os levarei, eu os carregarei, e os salvarei. O salmista, no Salmo 121, ele expressa a sua confiança nos cuidados incansáveis, nos cuidados sempre disponíveis de Deus. Ele diz: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita
nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à tua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, em todos os momentos. Ele guardará a sua alma da ansiedade, da depressão, dos transtornos psíquicos, do estresse pós-traumático, da esquizofrenia, dos distúrbios de alimentação, tanto para mais como para menos, do mau humor, da bipolaridade, da demência, da deficiência intelectual. Ele guardará as suas emoções, Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída, Ele protege você quando sai, e a sua entrada, Ele protege você quando volta, desde agora e para sempre. Amém. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nos pega, nos toma em seus braços. Se há algo que eu posso falar para você nesta noite, não saia dos braços de Deus. E se você sair, volte rapidamente. Não fique muito tempo longe dos braços de Deus. Volte o mais rápido possível para os braços de Deus. Em segundo lugar, carregamos os nossos bebês e as nossas crianças para transportá-los ou para movê-los. Na tenra idade, quando o bebê, ou antes que a criança saiba andar corretamente, ela precisa de alguém para transportá-la, para movê-la de um lugar para o outro. E Deus está dizendo no versículo 3: escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento até a velhice de vocês, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei, eu os carregarei e os salvarei. O Espírito Santo está dizendo que carregou você ontem, carregou você no passado, e Ele está dizendo que está carregando hoje. Agora, enquanto o Espírito de Deus carrega você, Ele vai mover você do lugar onde você está para o lugar onde você deveria estar. Porque há um planejamento divino em nossas vidas, e no planejamento de Deus, quando você tiver X anos, você estará ali, deverá estar ali. Quando você tiver Y anos, você deverá estar lá. Quando você estiver Z anos, você deverá estar em outro lugar. Salmo 139, versículo 13, a palavra de Deus diz: pois tu me formastes, tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso
me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Há uma tradução que diz: os teus olhos viram a minha substância ainda líquida. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existiam. Todos os dias de sua vida foram preparados antes do seu nascimento. O Senhor planejou cada um deles, nos mínimos detalhes, e cada um deles está registrado no livro do Senhor. Assim como eu falei para os irmãos que ao chegar no céu, nós vamos poder assistir este culto de hoje. Quando nós chegarmos no céu, nós podemos falar: Senhor, eu gostaria de ver como era o meu dia 1035. O que foi registrado para aquele meu dia 1035. Amém? O Senhor escreveu a nossa biografia por antecipação. O texto está dizendo que Ele nos viu, Ele nos amou, antes que nós nascêssemos, e Ele escreveu a nossa história, a nossa verdadeira história, por antecipação. E o salmista diz, diante disso, no versículo 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma dele. Não dá, meus queridos irmãos, para enumerar os pensamentos de Deus a nosso respeito. E se nós formos tentar contá-los, seria como contar os grãos de areia da praia do mar. Como se não bastasse esta declaração do salmista, Deus ainda disse diretamente pela boca do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, ou os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus quer carregar você e transportar você e mover você do nível em que você está para um nível mais elevado, que é o nível que foi projetado por Ele antes de você nascer, que é o nível que está registrado no livro onde tem a história da sua vida. A sua parte, assim como a minha também, basta que não sejamos resistentes ao agir de Deus, nem resistente de forma ativa e nem resistente passivamente. Nenhum de nós é um acidente biológico, nenhum de nós é fruto do acaso. A sua vida
ela é parte de um propósito pensado por Deus, desenhado por Deus para a humanidade. Você nasceu no tempo certo, no lugar certo, na família certa, no país certo, porque a sua história tem a ver com isso. E você tem todas as condições necessárias, sejam elas fisicamente, sejam elas almaticamente, você tem todas as condições para realizar 100% do plano de Deus. Agora, todo propósito de Deus, evidentemente, tem um tempo determinado para acontecer, e o ritmo como as coisas acontecem é controlado pelo Espírito Santo. Isso significa que para viver os pensamentos de Deus, nós precisamos passar por um processo de amadurecimento e precisamos subir degrau após degrau. Porque no planejamento de Deus, ninguém pula degraus. No planejamento de Deus, ninguém pega um atalho. No planejamento de Deus, ninguém pega o elevador do 0 e aperta o 20º andar. Ele tem que subir a escada de Jacó, degrau por degrau. Porém, é de glória em glória. O povo israelita entendeu isso, e salvo aqueles que morreram no deserto, eles chegaram ao topo da escada, eles chegaram ao ápice, que era possuir e entrar na terra prometida. Porém, nós vemos em Números capítulo 9 e versículo 22, o seguinte: se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Eles reclamaram por muitas coisas, mas nós não encontramos na Bíblia eles reclamando que estavam com pressa, porque a nuvem estava demorando sobre o tabernáculo. Eles aprenderam desde pequenos a esperar com paciência no Senhor, enquanto a nuvem não se movessem. Ninguém foi importunar Moisés, Arão ou Josué para que começassem a andar e deixassem a nuvem para trás. Em terceiro lugar, irmãos, carregamos os nossos bebês e crianças para ligação e proximidade. É a terceira razão. Busca-se o pai, notadamente a mãe, desenvolver um relacionamento mais próximo e mais íntimo com o filho. Às vezes, quando uma mãe pega o seu filho em seus braços, em seu colo, não é porque ele está com dor, não é porque ele precisa ser confortado ou consolado, não é porque ele precisa ser transportado ou movido de um lugar para outro.
Às vezes uma mãe carrega o filho simplesmente porque ela quer sentir o filho próximo dela. Ela quer senti-lo em seus braços. E ela quer que o filho também se sinta aconchegado e protegido nos braços da mãe. Ela quer ter um relacionamento mais próximo e mais íntimo com o filho. Ela quer sentir o calor do filho, quer sentir o cheiro do filho, quer beijá-lo, quer acariciá-lo. Ela quer também que o filho sinta o seu calor, sinta o seu cheiro e sinta o seu carinho. Meus queridos irmãos, quem sabe muitas vezes, sem que nós tenhamos percebido, Deus tem encarregado a você e a mim, só por nos carregar, apenas para a proximidade, apenas para que nós sintamos o calor da sua presença. Nós estamos recebendo uma orientação do Espírito Santo, e essa orientação é para que de hoje em diante nós fiquemos atentos à presença de Deus e estejamos disponíveis ao agir de Deus. Não façamos como aqueles que não observaram que Deus visitara aquela nação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Agora, se você se aproximar de Deus, você não for resistente, quando Deus quiser tomar você nos seus braços, você vai sentir Deus carregando você como você nunca sentiu. E você vai começar a desfrutar dos benefícios de aproximar-se de Deus, de estar nos braços de Deus, de um relacionamento íntimo com Ele, como Ele nunca dantes teve com você. Há um texto muito impressionante em Tiago capítulo 4 e versículo 8. Impressionante e conhecido de todos nós. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Em quarto e último lugar, irmãos, dentro desta observação que estamos fazendo, carregamos os nossos bebês e as nossas crianças para diversão e excitação, apenas para brincar com elas. Sim ou não? Pegamos o bebê ou a criança no colo apenas para brincar com ele ou com elas. Dizem os especialistas que o ato de brincar ajuda o desenvolvimento do cérebro da criança. Isso é tão importante que em 1959, criança brincar passou a ser um direito garantido por lei na Declaração Universal dos Direitos da Criança. Artigo 7º. A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua educação. A sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito. Porém, irmãos, independentemente de lei, desde bebezinho
a mamãe coloca o dedo na mão da criança e diz: segura o dedinho da mamãe. Não segura? E quando a criança, às vezes por um instinto, segura, a mamãe faz uma tremenda festa. É lindo isso. Eu creio, irmãos, que todos nós gostamos de brincar com crianças. Eu, quando era criança, eu só não gostava daquelas brincadeiras, porque tem uns adultos que têm umas brincadeiras de mau gosto com criança. Eu, sinceramente, não gostava daquelas brincadeiras de mau gosto. Agora, irmãos, eu creio que muitos de nós estamos dispostos a sentar no chão, a ficar brincando com uma criança, a contar historinhas infantis, a inventar historinhas para contar para as crianças. Estou desconfiado que eu já estou preparado para ser avô. Às vezes, irmãos, a pessoa pega um bebê e o levanta e o eleva no ar. Bem entendido. Não estou falando em pegar a criança e jogar a criança para cima. Os irmãos já viram alguém fazendo isso? Pega a criança, joga para cima e depois segura a criança. Normalmente são pais que fazem isso, pai. E a mãe fica lá, achando normal e achando bonito o pai fazer isso. Olha, meus amados irmãos, isso faz mal. Quem é de medicina aqui? Ninguém? Isso faz mal e pode produzir lesão no cérebro. Em minha opinião, é um caso de polícia. Tem que chamar a polícia. Quando um pai está fazendo isso, porque caracteriza maus tratos. Maus tratos. Os estudiosos dizem que pode causar a síndrome do bebê sacudido, SBS, porque faz com que o bebê realize um movimento extremo de aceleração e desaceleração da cabeça, podendo ocorrer graves lesões cerebrais e até a morte. É que entre o cérebro e o crânio da criança existe um espaço para o crescimento e o desenvolvimento da massa encefálica. E quando alguém sacode a criança, o impacto pode provocar lesões e inchaço no cérebro. E também, obviamente, pode ocorrer um acidente e o pai não consegue segurar a criança e a criança cai no chão. Mas, quando nós carinhosamente levantamos uma criança e descemos a criança, às vezes a criança gosta desse movimento e se diverte. Outras vezes, nós pegamos uma criança e colocamos nas costas e corremos. O que a gente fala? Vai, cavalinho. Vai, cavalinho. Vai, cavalinho.
Tem até gente grande que gosta. Eu já conheci gente grande que gosta. Porque estamos carregando a criança. É apenas uma diversão. Hoje, Deus está dizendo que vai carregar você, para que você tenha motivos para rir. E Ele vai te carregar para que Ele também se alegre. Porque às vezes Deus quer apenas resplandecer o seu rosto sobre nós. Às vezes Deus quer apenas sorrir. O Salmo 67, versículo 1 diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. O resplandecer do rosto de Deus, que também está na bênção araônica, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, significa o sorriso de Deus para nós. A tradução da Bíblia, a mensagem, irmãos, nesse mesmo salmo, diz: Deus, marca-nos com tua presença e com tuas bênçãos. Sorri para nós. O Salmo 119, versículo 135, diz: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Esse mesmo versículo, em outra tradução, a mensagem, diz o salmista: sorri para o teu servo e ensina-me o modo correto de viver. O Salmo 31, versículo 16, diz: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Na tradução, a mensagem diz: aquece teu servo com um sorriso e me salva porque me amas. Como nós sabemos, irmãos, Jó era um amigo íntimo de Deus. E ao preparar esta mensagem, eu fiquei com a impressão de que Jó brincava com Deus. Porque em Jó, capítulo 29, versículo 1, diz assim: Jó continuou, na tradução da Bíblia, a mensagem: ah, que saudade dos bons e velhos tempos, quando Deus cuidava de mim. Ele ia à frente com uma lâmpada e eu andava na escuridão, guiado por sua luz. Meus queridos irmãos, Deus está hoje nos carregando em seus braços, em seu colo, em suas costas. E algo emocionante acontece quando nós nos deixamos ser carregados por Deus. E a sua palavra para nós é: eu te carregarei. Eu te carregarei. O que posso dizer para você, meu querido irmão e irmã, é o seguinte: aceite esta palavra como uma palavra do Espírito Santo, e você será confortado das suas dores, você será curado, você será transportado para um nível mais alto, e o seu relacionamento com o Pai será aprofundado, e Ele colocará um riso na sua boca, e o seu rosto resplandecerá sobre você.
Se você nunca experimentou o sorriso de Deus para você, Deus está dizendo: eu vou carregar você, e o meu rosto vai sorrir sobre você. O meu rosto resplandecerá sobre você. Meus queridos irmãos, Deus tem um novo tempo preparado para a sua vida e para a minha vida, para as nossas vidas. Eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo me mandou para esta igreja com um objetivo, e esse objetivo é preparar vocês, ou dizer para vocês: preparem-se para viver um novo tempo. Eu tive uma convicção direta do Espírito Santo, porque está escrito que o Espírito Santo, Ele testifica direto para os nossos corações, e o Espírito Santo testificou para o meu coração que eu vim para esta igreja como resposta às orações, aos jejuns e às lágrimas de centenas de irmãos e irmãs que se levantaram pela madrugada, que molharam essas cadeiras. E nós estamos aqui para trabalhar em cooperação com o Espírito Santo. E o Espírito está nos dizendo nesta noite: prepare-se para um novo tempo na sua vida. Glória a Deus. Eu termino com o texto de Isaías capítulo 43, versículo 18 em diante. Não fiquem lembrando das coisas passadas, ou seja, esqueçam o que se foi, nem pensem nas coisas antigas. Não viva no passado. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Agora tem uma coisa: não é toda criança que permite, notadamente uma criança que já pensa e que já decide, que permite que alguém a carregue. Eu oro para que você não ofereça resistência, para que Deus carregue você em seus braços. Prepare-se para ser visitado por Deus, carregado por Deus, porque Deus vai fazer isso de uma forma verdadeiramente incrível. Eu tenho certeza disso. Ó Senhor, eu procurei comunicar esta palavra dentro da máxima fidelidade, dentro daquilo que o Senhor revelou ao meu coração, mesmo com as minhas limitações. Eu procurei palavras como é próprio do pregador, para poder transmitir a revelação, a tua promessa, que continua firme, fixa e de pé, e ela se estende para todos, grandes e pequenos. Eu te carregarei, eu te carregarei, eu te carregarei, eu te carregarei. Ajuda-nos nessa compreensão.
e que nós estejamos disponíveis, maleáveis nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus.